Olá, pessoal. Bom dia, galerinha. E aí, como é que vocês estão? Vamos já início, né, nossa aula. Já faz alguns dias que a gente não se encontra, tá? Então hoje a gente tem bastante coisa para ver, bastante coisa para comentar, tá bom? Então vamos lá, todo mundo prestar atenção e depois seguir as orientações lá no Classroom, tá bom? Vamos lá? Então olha só, nós vimos um pouco dos processos evolutivos, né, as teorias que envolvem o processo de evolução. Vimos os estudiosos que foram importantes e que as suas contribuições elas são válidas até os dias de hoje na ciência. E hoje a gente vai ver sobre a origem das espécies. Então, a gente vai fazer um passeio por todo esse conteúdo, tá? Que trata sobre a origem das espécies. Vamos lá? Nessa imagem, a gente vê uma diversidade de organismos, né? Nós temos organismos de grande porte, organismos de pequeno porte, vertebrados, invertebrados, né? Organismos do ambiente aquático, organismo do ambiente terrestre. Então, mas como surgiu, né? De acordo com a ciência, toda essa diversidade, toda essa biodiversidade de organismos no nosso planeta, tá? Então, é isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, em relação à origem das espécies, até há pouco tempo, a maioria dos naturalistas admitia que as espécies eram produções imutáveis, criadas separadamente, tá? Então, essa ideia de características, né, de seres imutáveis vem lá do fixismo, né? Então, aquele pensamento fixista está relacionado com essa ideia que até bem pouco tempo a maioria dos naturalistas acreditava. E foi assim que Charles Darwin começou o seu livro A Origem das Espécies, né? Onde sua primeira edição foi com 1.200 exemplares, tá? O qual esgotou-se no primeiro dia de venda, no ano de 1859. Então, olha só, já nesse período, né, nessa data, tá? Foi dada essa importância a esse material, a essa literatura, certo? Então, o Darwin, como nós vimos, ele foi um estudioso de extrema importância para a ciência, em especial nas contribuições dos processos, né, do conhecimento sobre a evolução das espécies, e é validado até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje, os seus estudos eles são validados, eles têm uma importância na ciência, tá? E aí tem algumas características que o mesmo estudou e que o mesmo foi apresentando em sua obra. A gente tem a diversidade da vida, né? E essa diversidade da vida, em alguns organismos, eles vão apresentar semelhanças estruturais, semelhanças anatômicas, tá? E aqui, ó, a gente tem o homem, né? E o animal, o macaco, tá? Onde está apresentando características semelhantes, né? Característica estrutural, né? Características em relação ao seu comportamento, tá? Então, essas estruturas anatômicas, ou como a gente observa aqui também no esqueleto, nos dois esqueletos, isso, para a ciência, isso é de extrema valia. Então, são a partir desses dados, tá? Que os estudiosos dos processos evolutivos conseguem relacionar um organismo a outro. Então, de acordo com as suas semelhanças anatômicas, de acordo com o ambiente, né,
geográfico, a sua localidade geográfica ao qual ele foi encontrado, né? O vestígio fóssil. Então, essas relações, esses indicativos, tá? É que vai dizer e apresentar semelhanças entre esses organismos ou não, tá? Ainda em relação a essas semelhanças anatômicas, nós temos aqui, ó, olha só, um gibão, tá? O ser humano, o chimpanzé, certo? O gorila e o orangotango. Então, esses são seres, né? São organismos, né? Onde a gente tá aqui, ó, que apresentam semelhança entre si. Semelhanças anatômicas, né? Semelhanças, né, nas estruturas ósseas, né? Nessa distribuição óssea. Semelhanças em estruturas como as mãos, por exemplo, como essa região, ó, da costela, a própria distribuição das vértebras, tá? Então, todas essas estruturas são analisadas e são observadas, tá? Anatomicamente, para observar as características semelhantes ou não, certo? Então, tudo isso não é feito apenas por biólogos, tá? Então, essas análises é feita por paleontólogos, tá? Por historiadores e também por biólogos. Nós temos um outro dado importante que são chamados provas da evolução, tá? Que são os tratados órgãos vestigiais, tá? Então, aqui, ó, na imagem, o apêndice vermiforme é um órgão vestigial proveniente do seco, um órgão com função de digerir a celulose herdado pelos humanos de ancestrais herbívoros. Então, nós ainda temos, né, esse órgão vestigial, que é o apêndice, tá? A gente vem aqui ao intestino grosso, certo? E vem esse prolongamento aqui, ó, que é o apêndice, tá? Então, esse apêndice ele ainda tem uma pequena produção, muito pequena, de células de defesa no nosso organismo, certo? Mas, caso ele venha sofrer um processo de contaminação por algum material ter caído aqui, a sua retirada não vai causar dano ao nosso organismo, não, pelo contrário, tá? Ele vai, não vai causar bem nem mal, né? Mas ele vai evitar um processo infeccioso futuro, ok? Então, o apêndice ele é um órgão vestigial, certo? Faz parte desses órgãos vestigiais, ok? Temos também, importante para os processos evolutivos, os estudos dos fósseis, certo? Então, os estudos dos fósseis ele não foi, ele é de extrema importância para os dados, né? Para o estudo da evolução dos seres vivos, né, dos organismos de uma forma geral, tá? Então, aqui a gente tem organismos de pequeno porte e organismos de grande porte, certo? Que encontrados, fossilizados, tá? Vão unir-se a outros dados para tentar se descobrir o período de ocorrência desse organismo, como provavelmente ele desapareceu, se caso ele tenha sido extinto, ok? Então, esses estudos fósseis é de extrema valia para o estudo dos processos evolutivos, tá? Nós temos também, para comparar, tá? A embriologia comparada. Então, desenvolvimento embrionário, as fases do desenvolvimento embrionário também são utilizados nesses estudos sobre evolução, para analisar
se os organismos estão próximos uns aos outros em relação ao seu parentesco. Então, é colocado aqui, ó. O estudo comparado da embriologia de diversos vertebrados mostra a grande semelhança de padrão de desenvolvimento inicial, ou seja, do desenvolvimento embriológico. Tá? Então, lá no desenvolvimento inicial, muitos organismos, quando a gente vai ver no próximo slide, apresenta características morfológicas muito próximas, tá? Então, à medida que o embrião se desenvolve, surgem características individualizantes e as semelhanças elas vão diminuindo. Então, essas características individualizantes vai distanciando um organismo do outro. Ok, pessoal? E aqui, ó, as semelhanças embriológicas. Então, a gente tem os peixes, toda essa fileirinha aqui, as salamandras, que são anfíbios, as tartarugas, tá? A galinha, o coelho e o ser humano, certo? Então, observem, quanto mais próximos esses organismos, mais semelhança eles vão apresentar, certo? Aqui, peixes e anfíbios. Olha só como nas suas fases embrionárias, como eles são parecidos, tá? Então, nessa primeira fase embrionária, ó, todos esses organismos, eles são muito parecidos, certo? Podem observar, a diferença é muito pouca, às vezes só de tamanho, né? Aqui, pessoal, ó, já nessa segunda fase que é apresentado, já vai começar a apresentar mais diferenças, né? Então, quanto mais próximos os organismos, mais semelhantes eles serão. Aqui, ó, os mamíferos, né? Coelho e o ser humano. Olha como eles são bem parecidos nessas fases de desenvolvimento embrionário. Aqui também, ó, os peixes e os anfíbios, tá? Os répteis com as aves. Olha só como é a semelhança. Então, embriologicamente, essas semelhanças são de extrema importância para esses estudos do desenvolvimento, tá? Dos processos evolutivos. Mas, afinal, o que são espécies, né? Então, o que é essa história? O que significa espécies? Então, espécies, pessoal, são grupos de indivíduos ou grupo de indivíduos que se reproduzem naturalmente e originam descendentes férteis, tá? Então, grupos de indivíduos semelhantes, com características semelhantes, com processos fisiológicos semelhantes, que podem se reproduzirem e originarem descendentes férteis, esses são espécies, ok? E aí a gente tem alguns exemplos, tá? Por exemplo, o cavalo e a égua, tá? Pertencem à mesma espécie. Quando se cruzam, eles vão gerar o quê? Descendentes férteis, ok? Beleza? O jumento, no entanto, é de uma outra espécie. Se houver o cruzamento entre um jumento e uma égua, tá? Os descendentes que irão ser gerados, que serão o burro e a mula, estes serão estéreis. Então, quando há um cruzamento entre o jumento, certo? E uma outra espécie, vai gerar o quê? Por exemplo, entre o jumento e a égua, vai gerar descendentes inférteis, descendentes estéreis. E aí a gente tem como exemplo o resultado do jumento com a égua, o burro e a mula, tá? Então, aqui um outro exemplo em imagens, tá? A gente tem a égua, o jumento, né, o jegue ou asno, né, que pode ser chamado por esses três nomes. E aí, ó, ele vai gerar indivíduos híbridos, indivíduos com duas características, tá? A mula e o burro, que esses aqui eles serão estéreis, eles não poderão gerar nenhum organismo, beleza? Ficou claro aqui? Qualquer dúvida, só dá um toque. Em relação à população,
tá? Que são populações, o que é uma população? O conjunto de seres vivos de uma mesma espécie, certo? Em uma determinada área geográfica. Exemplo, população de pombos que vivem em uma praça. Isso aqui a gente conhece bem, né? Tem aparecido bastante pombo na nossa região. Então, a população de pombos, tá? Eles vão formar um grupo da mesma espécie, certo? Formando uma população. A população de corais, que formam um recife. Então, agrupamento de corais, tá? Vai formar uma população, tá? Que essa população ela vai ser chamada de recife. E aí, nesse pensamento, a gente tem algumas características que vai começar a especificar mais esses organismos nos determinados grupos, tá? Que é chamada de especiação. E o que é isso, né? É um processo pelo qual se formam novas espécies, tá? Então, a especiação, o processo de especiação é um processo onde vai gerar, onde vai formar novas espécies. E aí a gente tem algumas características importantes, né? A gente tem um exemplo que foi estudado por Darwin, que são os tentilhões, certo? Observando os bicos, né? As características através do bico, né? As diferentes formas, diferentes estruturas de bicos desses animais, desses tentilhões, tá? Que vai caracterizar uma especiação. Aí ele coloca aqui, ó, as diferentes espécies de tentilhões com bicos adaptados à alimentação. Então, cada tipo de bico desses tentilhões está indicando, está direcionando um tipo de alimento que ele ingere, tá? Nós temos bicos adaptados à alimentação com néctar e flores de cactos. Nós temos bicos adaptados a retirar insetos de árvores e nós temos bicos adaptados a retirar insetos nas folhas, certo? E isso caracteriza o que a gente chama de seleção natural, onde os seres vivos sofrem mutações genéticas e podem passá-las a seus descendentes, onde cada nova geração tem sua herança genética posta à prova pelas condições, ó. Isso aqui é de extrema importância. Pelas condições de quem? Ambientais. Pelas condições do ambiente, o qual ele vai estar lá inserido. Então, mais uma vez, a gente vê que as condições ambientais, elas vão indicar, elas vão direcionar a essa seleção natural. Então, os organismos mais adaptáveis, os organismos com características mais fortes, eles se sobressairão em determinados ambientes. Um outro fato importante em relação à seleção natural é que ela não provoca mutações ou recombinações gênicas, tá? Mas escolhe entre todas as combinações possíveis o material genético da espécie. Aquelas mais eficientes, como eu citei anteriormente, mais adaptáveis para a sobrevivência e para a reprodução. E aí, a gente tem esse exemplo aqui, ó, do Darwin, né? Que ele acreditava que lá no início havia girafas com pescoço de tamanhos variáveis. Olha só. Aqui, né? A gente tá vendo que existem girafas nessa imagem com pescoço de tamanhos variáveis. Porém, né? A seleção natural e a competição, olha só, essa relação ecológica, né? A competição fez com que as que possuíam o pescoço mais comprido, tá? Elevasse vantagem, né? Tivessem vantagem contra as que possuíam o pescoço mais curto, tá? Um pescoço menos longo, como essa aqui.
Então, essas que tinham esse pescoço mais alongado, elas tinham mais condições de conseguir o seu alimento, diferente dessas que tinham o pescoço curto. E aí, elas tenderiam a morrer, ok? Tem algumas características que vai envolver essa seleção natural, tá? São elas. Nós temos no meio a variabilidade, né? A variabilidade entre os seres vivos, onde ele vai envolver os processos de mutações, a recombinação gênica, os processos de seleção natural e os processos de adaptação, tá? Então, esse aqui, o processo de adaptação, ele está muito relacionado a essa seleção natural, certo? Então, isso é de extrema valia. Em relação à especiação, tem 4 processos que vai direcionar, que vai indicar essa especiação, tá? São eles: a irradiação adaptativa, a adaptação convergente, o isolamento geográfico e o isolamento reprodutivo. Então, esses 4 processos, eles vão favorecer ao processo de especiação entre as espécies. E a gente vai ver cada um deles agora. Em relação ao isolamento geográfico, tá? Como o próprio nome diz, ele vai falar a região, a localidade. Então, quando ocorre o isolamento de uma população de outra, de sua espécie, por uma barreira geográfica, tá? Por uma barreira ambiental. A gente tem exemplo, né? Os peixes, flores separadas por uma montanha. Então, os peixes, quando estão separados por lagos, tá? Isso vai formar um isolamento geográfico, tá? Flores de mesma espécie, quando estão separadas por uma montanha, tá? Isso está favorecendo ao isolamento geográfico. E aí ele vai ter consequências mais lá na frente, que a gente vai citar, certo? Em relação ao isolamento reprodutivo, é quando as populações isoladas não têm como se reproduzir. Então, as populações aqui, ó, isoladas geograficamente, elas não terão como se reproduzir, tá? E trocar o que? Genes e trocar material genético. Então, com o passar do tempo, a ocorrência de determinados genes será mais frequente, certo? Em uma população que em outras. E assim, aos poucos, suas características serão diferenciadas. Continuando o conteúdo de especiação, observem aqui, ó, em relação à irradiação adaptativa, tá? Esse processo de irradiação adaptativa refere-se ao surgimento de novas espécies a partir de um ancestral comum, tá? Então, para que isso seja possível, além de alguns fatores, é preciso que haja grande variedade gênica, tá? E isolamento genético. Com isso, a especiação ocorrerá de forma rápida e não de maneira lenta, como poderíamos pensar, né? Normalmente, esses processos, eles são extremamente lentos, mas nesse caso aqui não. Ele vai ser um processo um pouco mais rápido, tá? Já a adaptação convergente, ele compreende, né? O fenômeno pelo qual espécies diferentes que se encontram no mesmo ambiente ou frequentemente, certo? Tornam-se parecidas. Então, na verdade, suas adaptações elas convergem, enquanto na irradiação adaptativa as adaptações divergem, né? Então, tendendo a ser cada vez mais o que diferentes. Aqui, ó, na irradiação adaptativa. Já na adaptação convergente, elas vão ficar, ó, cada vez mais parecidas, cada vez mais próximas, tá? E aí a gente tem aqui um esquemazinho exemplificando, né, com outros termos, tá? Aí a gente tem formas de especiação aloprática, tá?
Quando populações novas, geograficamente isoladas. Ó, então, aqui uma população, outra população, certo? A peripátrica, tá? Uma pequena população isolada próxima à ancestral. Então, a pequena população isolada, ó, próxima à ancestral. Então, vai favorecer com que ela comece a se diferenciar em algumas características, tá? Diferente da do seu ancestral. A parapátrica, tá? Uma população com distribuição contínua. Então, essa distribuição, ó, ela vai sendo contínua, ela vai sendo o quê? Bem distribuída. E a simpátrica são as populações que convivem, mas não se cruzam, tá? Então, a seleção de parceiros para a reprodução continua, mantendo este isolamento. Então, quando há uma população que convive, que se cruzam, mas ocorreu uma seleção de parceiros para o processo de reprodução, mantendo sempre esse isolamento por conta dessa seleção. Ok, pessoal? Então, em relação a esse conteúdo, a gente conclui aqui, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Vamos agora praticar e tirar as dúvidas. Lembrando, eu estou todo momento acompanhando vocês, tá? Então, é só chamar que a professora Flávia vai responder, ok? Vamos lá?